Oi pessoal, eu vou apresentar a vocês o Biostat, que é o programa que a gente mais utiliza na nossa disciplina e nos nossos cursos. É um programa extremamente simples, eles têm uma interface muito interessante para ser utilizada junto com o Excel, e esse é um programa gratuito, né? Então aqui eu digitei um conjunto de dados. Normalmente o Biostat trabalha da seguinte forma: eu vou ter aqui na coluna os grupos, né? E os indivíduos, cada linha é representado por cada linha. Então aqui eu teria o primeiro grupo, eu teria o segundo grupo e os valores que eu obtive para cada um desses grupos. A primeira função que eu vou mostrar é como nomear as colunas. Nomear as colunas é interessante porque se você gerar o gráfico já vai sair com o nome dos grupos. Então basta você clicar aqui em cima, você pode clicar em seguida na tecla F2 do seu computador. Eu não posso fazer isso porque estou gravando o vídeo, ou você vai aqui em configurar nome de coluna, e aí você digita então o nome do grupo que você está examinando e que é representado por esses valores. Então aqui de novo eu vou configurar nome da coluna e vou considerar que esse seja o grupo teste. Então um grupo controle e um grupo teste. Bem, em seguida nós vamos explorar todo esse menu aqui em cima, não exatamente todo, mas uma boa parte deles, e vamos começar por gráficos, porque o Biostat faz gráficos muito interessantes. Então você clica aqui em gráficos, aparece todo tipo de gráfico que ele executa. Para saber o tipo de gráfico existe uma ferramenta para a gente escolher o gráfico mais adequado. E vamos supor que eu queira fazer um gráfico tipo boxplot. Aqui também nós temos histograma, etc. O histograma eu posso gerar para ver normalidade, mas nesse momento eu vou usar um boxplot com média e desvio. Então cliquei em cima, eu tenho os dois grupos disponíveis, eu vou querer fazer o boxplot para os dois grupos, selecionei então, nesse menu eu tiro, insiro ou retiro colunas e vou executar a estatística. Quando eu executo a estatística, ele pede ainda alguns detalhes. O boxplot pode ser feito com média ou pode ser feito com mediana. Eu vou escolher fazer com média, e eu quero então que os boxes tenham um desvio padrão a mais ou a menos em torno da média, e os valores máximos e mínimos, que são a amplitude. Não vamos discutir isso agora. Aqui o interessante é apenas mostrar esse caminho. Então esse foi o gráfico criado, tanto para o grupo controle quanto para o grupo teste. Eu posso alterar essas cores. Eu venho aqui, posso escolher uma outra cor, né? Então vocês vejam como fica. Posso fazer outras definições de gráfico, por exemplo, como alterar valores da onde ele inicia, né? E também quando eu vou passando o cursor, vocês verificam aqui que eu estou passando o cursor em cima da média do grupo teste, e eu sei lá em cima, veja aqui em Y, que quando eu passo, o cursor está em cima da média, eu sei que a média do grupo teste é 5,75, como eu sei que a média do grupo controle é 3,631, ok? Então aí tem vários mecanismos. Você pode alterar também o nome do gráfico, basta clicar em cima e digitar, da unidade que está no eixo Y, e também, como também dos grupos, se você quiser alterar, também é possível. Ok? Tem uma série de gráficos, eu sugiro a vocês que explorem esses gráficos. Esse é um outro menu que nós utilizamos também bastante, que é onde estão todos os testes estatísticos. O interessante do boxplot, do Biostat, perdão, é que ele já vai te dando uma série de possibilidades que são quase intuitivas. Por exemplo, aqui eu tenho todos os testes quando eu quero comparar duas amostras diferentes, ou quando eu quero comparar duas amostras relacionadas. Então, aqui eu tenho, olha, vários testes estatísticos são utilizados quando eu tenho dois grupos independentes, e aqui eu tenho vários testes quando eu estou trabalhando com amostras relacionadas. Então, supondo que eu queira fazer uma comparação, vamos supor que aqui seja uma variável idade, por exemplo, entre um grupo controle e um grupo teste, e eu vou utilizar então para fazer essa análise, vamos escolher aqui um teste que é o teste T, e como eu tenho os dados, a gente chama de teste T para dados amostrais. Então eu clico lá em cima, aqui tem meus dois grupos, eu incluo os dois grupos, e ao executar a estatística, o caminho é muito parecido, ele vai me dar todos os dados da análise estatística, inclusive o valor de P, que é resultante do teste estatístico. Não vamos conversar sobre isso agora, estou apenas mostrando para vocês esse caminho, tá? Existem vários outros, também vale a pena a gente explorar.
Aqui eu queria explorar nesse início essa parte de estatística descritiva, que é justamente todas as estatísticas, os parâmetros que a gente utiliza para descrever o nosso conjunto de dados. Então, na estatística descritiva, eu tenho ela para dados quantitativos ou qualitativos. Vamos trabalhar, como eu estou trabalhando com idade, né, dados quantitativos. E aí, quando eu executo, quando eu coloco essas colunas, eu vou apenas colocar o do controle para não ficar muito poluído. Aqui eu tenho todos os dados de descrição da minha amostra, o tamanho da amostra, o valor mínimo observado, o valor máximo, a amplitude, né, que é a diferença do valor mínimo e máximo, mediana, as medidas de dispersão, seja o quartil, ou seja a variância, o desvio padrão, eu tenho a média aritmétrica, coeficiente de variação, uma série de medidas descritivas que você não precisa então calcular isso através do Excel, você puxa isso simplesmente através do Biostat de forma muito simples, ok? Há um outro parâmetro é que eu posso reduzir, se eu clicar em cima da coluna, eu posso reduzir ou aumentar o número de casas decimais, isso também é bastante interessante. E por fim, você nesse menu ajuda, se você clicar em cima do menu ajuda ou simplesmente clicar F1, vai aparecer o manual do Biostat, tá? Como ele já estava aberto, deu aquele erro, mas o manual do Biostat, onde você tem esse manual em PDF, que vai lhe auxiliar muito a buscar informações sobre cada teste que a gente utiliza nesse programa. Então, pessoal, basicamente é isso. Esse é o objetivo desse vídeo, é uma simples introdução ao Biostat, para que vocês conheçam algumas das ferramentas que nós utilizamos bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.